Sejam bem-vindos ao Lawcast, o primeiro episódio de um podcast em que nós iremos discutir aí questões de carreira, questões tecnológicas, direito do trabalho e muito mais. Eu vou dividir aqui o Lawcast com o Dr. Rafael Mendes e nós iremos aqui debater grandes questões. Espero que vocês acompanhem conosco. Nesse nosso primeiro episódio, eu vou entrevistar o meu parceiro de bancada, então, Dr. Rafael Mendes, que ele vai falar um pouquinho aí da sua carreira, da sua vida, estratégias de mercado, e a gente vai discutir um pouquinho aí do direito do trabalho, a prática trabalhista e o nosso dia a dia. Dr. Rafael, bem-vindo então, é uma grande honra poder estar aqui com você nessa bancada, e vamos aqui dar início, né? Eu queria, primeiramente, que você se apresentasse aí para todos que estão nos acompanhando, dizendo aí quem é o Rafael Mendes. Boa noite, Fabrício. Me permita te chamar de Fabrício, não vou usar o pronome de tratamento aqui, doutor. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente porque eu fui aluno do Fabrício na pós-graduação. Então eu estou sendo entrevistado aqui, vamos dizer assim, pelo meu mestre. O Rafael é pai do Tomás e do Henrico, casado, advogado, apaixonado pela advocacia e que hoje milita preponderantemente na área trabalhista em prol do empregado, com atuação inicialmente em Minas e hoje a nível de Brasil. Muito bacana. Mas aí vamos retroceder um pouquinho. Por que o Rafael escolheu o direito? Né? Na minha vida, o direito para mim não foi uma escolha. Foi algo assim que surgiu, que eu fui prestar vestibular, ainda não tinha muito o que fazer, não tinha muita ideia. Para ter ideia, eu me inscrevi na faculdade de odonto, de economia, de administração, mas, por sorte, acabei ficando naquilo que eu me apaixonei. E o Dr. Rafael, né? O Rafael, por que você escolheu especificamente o direito? Já tinha essa ideia? Já tinha alguém na família? Na verdade, durante toda a minha infância, eu namorei, vamos dizer assim, com a medicina veterinária. Eu era apaixonado por bicho, queria fazer medicina veterinária a qualquer custo, mas no segundo grau, ensino médio hoje em dia, né? Eu resolvi fazer curso técnico em administração. Então, eu tinha as aulas normais do ensino médio durante a parte da manhã e à tarde tinha matérias do curso de técnico de administração. E lá eu tive aula, meu primeiro encontro com o direito foi lá. Então, tinha uma matéria que se chamava Noções de Direito. E, para melhorar ainda mais, eu tinha uma tia, minha madrinha de batismo, que era advogada, uma advogada que se destacava na área dela. Então, eu fiquei na dúvida entre medicina veterinária e direito, e na hora H eu acabei escolhendo direito e me apaixonei pelo direito. Mas foi amor à segunda vista, eu costumo brincar, porque minha antiga paixão mesmo é a medicina era a medicina veterinária. Boa escolha, né? Eu acho que foi uma opção interessante. Sim. E o direito do trabalho? Como é que surgiu nessa história aí? Eu acho que como todo advogado, a gente começa advogando em todas as áreas, né? Então, eu fui associado de um escritório de advocacia e no início eu pegava guarda, pensão, ação possessória, tudo que caía no meu colo lá, vamos dizer assim, eu acabava pegando. Só que em janeiro de 2019, eu tive a oportunidade de, num almoço de família, bater um papo com um tio e vieram, através disso aí, as primeiras ações trabalhistas. E com o tempo eu fui deixando o civil de lado, fui deixando as outras áreas de lado, fui me especializando, fui gostando do direito do trabalho, fui aprendendo o direito do trabalho, porque no meu caso, na faculdade, acabavam que eram poucas aulas de direito do trabalho comparado com o direito civil, por exemplo. A gente tem civil todo semestre na faculdade, tem processo civil e direito do trabalho mesmo. No meu caso, foi direito do trabalho 1 e 2 semestres. Aí fui me aperfeiçoando, fui estudando, conhecendo o direito do trabalho. E hoje eu sou literalmente apaixonado pelo direito do trabalho, louco pela justiça do trabalho, gosto mesmo do que eu faço. Já pensou em prestar concurso ou não? Nunca passou pela sua mente isso? Eu já fui servidor público. Quando eu tinha 18, 19 anos, na época eu estava na faculdade de Direito, minha mãe deixou um edital de inscrição de um concurso da CEPLAG, Secretaria de Planejamento aqui de Minas, em cima da minha escrivaninha. Eu fiz a inscrição no concurso, passei em segundo lugar, tomei posse, trabalhei por 1 ano e pouco. Aí foi em dezembro de 2006, eu fiz um processo seletivo para ser estagiário no jurídico de uma grande empresa de celulose lá na minha região, na região do Vale do Aço.
Aí me chamaram para o estágio. Simplesmente cheguei, pedi exoneração e fui fazer o estágio no jurídico da empresa, ganhando bem menos, mas onde eu iria atuar na área que eu gosto, que é a iniciativa privada, que é esse contato com o direito, né? Porque o meu concurso era um concurso de nível médio que não tinha contato nenhum com o direito. Bacana. E como que você começou na advocacia? Montou escritório? Ou você foi, entregou alguma banca? Como é que foi? No início, eu trabalhei de graça 3 meses como advogado de campanha política e depois fui convidado para ser associado num escritório. Aí foi onde o que eu falei, que eu atuava no cível, nas diversas áreas do cível, nunca tive contato na época com direito de trabalho e comecei a desenvolver a advocacia trabalhista nesse escritório, que não tinha advogado trabalhista para empregados, né? E foi dando certo, e em 2012, quase 11 anos atrás, eu tive a ideia de sair desse escritório e montar o meu escritório. Aí aluguei uma portinha literalmente em frente à Justiça do Trabalho de Coronel Fabriciano e comecei, eu e uma secretária, a trabalhar lá sozinho. E de lá para cá foram quase 11 anos aí de advocacia, preponderantemente na Justiça do Trabalho. Para você, qual que é o maior desafio da advocacia, não da advocacia trabalhista, da advocacia em si, qual que é o principal desafio que você enfrentou, ou você acha aí que jovens advogados, profissionais de direito ainda irão enfrentar? Eu acho que o grande problema da advocacia, de maneira geral, é que a faculdade ela te ensina a processar, te ensina a fazer peça, te ensina o direito material, te ensina... Em alguns casos, quem faz um estágio consegue advogar, quer fazer audiência e etc. Mas ela não te ensina a fazer um atendimento ao cliente, ela não te ensina a prospectar cliente, ela não te ensina a gerir o seu escritório de advocacia. Aí o advogado forma, presta a prova do AB, ainda tem os casos da pessoa que não passa, e aí? A pessoa às vezes nunca teve uma empresa, porque o escritório de advocacia ele é uma empresa, como todas as outras. E o tempo vem passando e as faculdades, de maneira geral, pelo menos eu não conheço nenhuma acordou para isso ainda. No meu caso, eu começo a refletir e lembrar. O curso de Direito na faculdade que eu estudei era no mesmo prédio do curso de Contabilidade e Administração. Aí eu fico pensando hoje em dia, gente, por que não faz um trabalho integrado? Direito com administração, com contabilidade. E eu acho que, de maneira geral, o advogado, a advocacia em geral, passa aperto com isso, porque a gente não aprendeu empreender, não aprendeu vender, não aprendeu gestão. A minha sorte é que eu tenho uma leve bagagem do curso técnico que eu fiz. Mas eu acho que a grande reclamação que eu ouço dos colegas e que eu vejo as falhas que eu tive, foi justamente por causa dessa falta de preparo para empreender, para advogar em si. Agora eu vou te devolver a pergunta. O senhor é juiz do trabalho, né? Já advogou? Por que escolheu fazer um concurso? Eu ia justamente complementar a sua resposta com a minha experiência pessoal. Eu sempre fui apaixonado pelo direito depois que eu iniciei a faculdade, principalmente depois que eu iniciei o estágio. Eu acho que o estágio representou muito na minha vida, porque no início da faculdade, primeiro, segundo ano ali, muita teoria, quase nenhum contato com a prática. Eu sequer entendia o que alguns professores estavam dizendo, né? Me formei na Universidade de São Paulo, estudei muito para chegar lá, batalhei muito, e às vezes eu não acreditava. Falei, eu não estou entendendo o que estão falando, e eu conversava muito com a minha namorada hoje, atual esposa, falei, eu estou querendo largar a mão, queria desistir. Aí comecei a estagiar no escritório lá em São Paulo, escritório de advocacia, um escritório familiar, assim, que me deu uma bagagem gigantesca, e desde a faculdade eu me apaixonei pelo direito tributário, né? Nem era o direito do trabalho ainda não, né? Meu sonho era ser tributarista, eu tinha, assim, fazia curso de extensão, só que chegou um ponto, né? A minha esposa já, na época namorada, ficou grávida do meu filho antes de eu me formar, o Felipe, que hoje me ajuda muito, bastante. E acabou que chegou um ponto que eu me formei, chegou um momento. Ou eu retornava para minha cidade natal, que era Varginha, ou a minha esposa, né, então namorada, iria para São Paulo. E
meu chefe na época, que para mim é um pai, que hoje está no céu, que Deus o tenha, Dr. Carlos Lencioni, permitiu que eu ficasse. Ele falou, Fabrício, não vai embora de vez para Varginha, não. Fica aqui 3 dias por semana, eu continuo bancando seu salário, monta seu escritório lá em Varginha e aí você vai tentando, na hora que você tiver uma clientela boa, estiver caminhando com as suas próprias pernas, você me abandona. É um verdadeiro pai. Quem faria isso por alguém? E aí eu abri meu escritório na porta de juizado especial lá em Varginha com uma colega, né, que tinha se formado em Varginha mesmo. Começamos a pegar de tudo, né? Só que aí nisso comecei a advogar, comecei a fazer audiências, gostava muito, eu sempre gostei muito da advocacia. Mas chegou um ponto que eu estava com o problema que o Rafael acabou de dizer aqui, gente. Eu não sabia cobrar, eu não sabia receber, não sabia colocar preço, não sabia administrar. E eu falei, tá difícil, eu estou trabalhando muito e não estou vendo resultado. E eu pensei, foi esse momento que ali na minha vida apareceu o concurso para analista do TRT, né? Eu fui analista do TRT, comecei a estudar para outros concursos, falei, vou prestar concurso. E foi justamente o que me fez sair, né, da advocacia e prestar concurso. Por óbvio, né? Todo mundo que faz direito conhece a atuação do judiciário, conhece o papel de um juiz, sabe da importância, você quer fazer, é muito bacana, é uma missão de vida, gente. Não é só uma profissão. Magistratura não é só uma profissão. É algo que você tem que cumprir um papel e um papel muito importante para a sociedade. Então não basta só, vou ter tranquilidade, vou ter meu salário, meus vencimentos no final do mês garantidos. Não é só isso, né? Se você pretende algum dia, né? A gente sabe que nosso público aí eu tenho vários alunos candidatos, né, ao concurso público da magistratura e de outros concursos. Não é só pela remuneração, né? É um verdadeiro sacerdócio que a gente precisa se dedicar, porque caso contrário você não vai ser um bom profissional e você vai acabar, né, tendo muito problema. E aí agora, né, vou fazer uma outra pergunta aqui para o Rafael, que para mim era algo bastante complicado na advocacia. Meu principal problema na advocacia, principalmente na advocacia trabalhista, eram as audiências trabalhistas. A audiência para mim sempre foi um tormento. Chegava na audiência, você não sabia, né, se o condutor da audiência estaria de bom humor, se não estaria, se iria deferir as perguntas, se não iria deferir, questões de testemunhas, porque as audiências são uma verdadeira caixinha de surpresa, né? E eu até brinco às vezes que as 2 principais vantagens de me tornar um magistrado nem é remuneratória, viu, gente? As 2 principais vantagens. A primeira é que eu sei o que eu vou pensar, né? Eu sei a cabeça do juiz, então eu sei que eu vou decidir, eu sei como possivelmente eu vou decidir. E a segunda, eu sempre tinha o medo gigantesco que me perseguia de um dia perder a audiência, de não chegar no horário da audiência, como advogado. Aí, como magistrado, quem me conhece sabe disso, eu tenho um compromisso de não atrasar, só atraso nas audiências no decorrer da pauta, que a gente não tem controle, mas do início da pauta. Eu zelo para não atrasar a pauta, mas eu não tenho mais esse receio, né, de algum dia eu não chegar em tempo, né, da audiência e perder e prejudicar meu cliente. Então, essas são as 2 principais vantagens, né? Então, quem pensa que é só remuneratório, pode não ser. Não sei se tem, né, se mais alguém tem essa preocupação. Mas aí eu queria perguntar, na advocacia trabalhista em si, o desafio das audiências, como enfrentá-lo? Outro dia eu até postei algo relacionado a isso no meu Instagram. Audiência é prática. Eu tenho certeza que o Fabrício que fazia audiência lá no início da magistratura não é o mesmo de hoje. A percepção de verdade não é a mesma. Quando eu comecei a advogar, faltando 15 dias para a minha primeira audiência trabalhista, eu ia para a Justiça do Trabalho todos os dias, sentava no fundo da sala de audiência para assistir a audiência. Fabriciano são 4 varas do trabalho desde quando eu comecei a advogar. Na época, tinham 4 juízes que estavam em Coronel Fabriciano há muito tempo. Eu assisti, no mínimo, umas 50 audiências em cada vara para saber como que o juiz era. Tem juiz que deixa o advogado fazer todas as perguntas. Tem juiz que ele já chega lá e já faz todas as perguntas possíveis. Né? Então, assim, questão de humor. Tinha um juiz, na época que eu comecei a advogar, que fazia uma audiência todo bem-humorado, cumprimentando todo mundo. Na outra, estava dando tapa na mesa. Na audiência seguinte, aí eu comecei a perceber e entender.
Se era com todo mundo, se era com alguns advogados em específico, se era com alguma situação especial. Esse juiz aqui, quando ele percebe que a testemunha está contando mentira, ele fica nervoso, ele fica estressado. Então, fiz vamos dizer, esse preparatório sozinho, porque a faculdade não te dá base para isso. Eu lembro que na faculdade eu fiz 20 ou 30 relatórios de audiência, que eu sentava no fundo da sala de audiência sozinho. No final da audiência, eu ia lá para a juíza assinava, batia um carimbo e eu entregava para a faculdade. Então, eu fazia de conta que estava assistindo a audiência, porque eu não entendia nada. O que adiantava eu estar assistindo a audiência ele sozinho? E o professor e a faculdade faziam de conta que eu tinha aprendido algo naquela audiência. Então, depois de advogado, antes de fazer minha primeira audiência, eu fui lá, assisti a audiência, para depois começar a fazer a minha. Mas cada dia é um desafio. Cada dia é uma coisa diferente. O Coronel Fabriciano, por exemplo, tem vara que tem juiz auxiliar. Aí de manhã você faz a audiência com um juiz na vara. Aí à tarde você chega achando que é o mesmo juiz, já tem outro juiz na vara para fazer a audiência. E com a atuação a nível nacional, é pior ainda, porque parece que cada TRT tem uma CLT própria e um CPC próprio. Tem lugar que marca, por exemplo, a audiência, processo rito ordinário de milhões, marca a audiência una. Tem lugar no Brasil. Bem-vindos a Teófilo Otoni. Né? Eu não estava nem lembrando de Teófilo Otoni. E tem lugar que pega audiência de processo rito sumaríssimo, que deveria ser una, e o juiz teria em tese 15 dias para fazer audiência, que o juiz faz a primeira audiência em 15 dias, mas na cabeça dele é só tentativa de conciliação. Ele fraciona para instruir e marca a instrução para daqui a um ano ainda. Então, assim, eu acho que a adaptabilidade é uma palavra que resume bem isso aí, o jeito de se relacionar ali com o juiz, com o advogado, e experiência, é tempo, é questão de tempo. Mas até hoje tem juiz, tem vara, tem determinados tipos de processo que ainda dá um friozinho na barriga ainda para fazer audiência. Eu acho que o frio na barriga é importante, eu acho que demonstra o comprometimento da pessoa. O dia que você chega sem frio na barriga, você pode ter certeza que talvez você não se preparou da forma adequada ou você não está considerando a importância que aquele momento tem. Sim. Eu tenho, sobre essa questão, até gostaria, eu falo muito para os meus alunos, alunos de prática, às vezes, que nós precisamos sempre nos lembrar que os juízes são seres humanos. E seres humanos têm família, têm problemas. Então, pode ser que em algum dia aquele juiz não esteja bem, aquela juíza não esteja bem. Pode ser que ele tenha uma personalidade diferente. Mas, assim, eu conto uma história minha que é engraçada, né? Porque eu sempre fui muito tranquilo para fazer audiência, para conduzir audiência. E eu estava em uma determinada vara no sul de Minas, que era a vara mais tranquila da minha vida. Não tinha volume de serviço. E eu me queixando para a esposa, falando, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou conduzindo audiência, eu estou perdendo a paciência por qualquer coisa. E a esposa me devolve, não é esse bendito jejum intermitente que você está fazendo, não. Eu estava indo fazer audiência sem me alimentar, aquilo não me dava fome, mas interferia no meu humor. E aí eu alterei o horário do jejum intermitente para não afetar mais o bom andamento do trabalho. Eu sempre digo, a audiência, eu vou ficar praticamente 1/3 da minha vida dentro de sala de audiência. Então, fazer audiência para mim tem que ser um prazer. Tem que ser algo que eu faço da sala de audiência a extensão da minha casa. E ali eu tento sempre ter um bom convívio com todos que participam. Fico um pouco nervoso, para não dizer outra coisa, quando tem testemunha mentirosa, porque a gente sabe que é um grande desrespeito com todos que ali participam, com o judiciário, com a contraparte, e lamentavelmente existem pessoas nesse sentido, mas eu acho que o principal, e aí foi a dica que o Rafael deu, e eu sempre falo isso. Gente, quanto você paga para assistir audiência? É gratuito, você não tem nada para fazer, vai assistir audiência, pega o link do Zoom, assiste. Na faculdade, na Universidade de São Paulo, a prática jurídica nossa a gente chamava de Sepratur, que era turismo. A gente ia no DHPP, na Assembleia Legislativa, a gente nem tinha que fazer o relatório, então eu nem sabia. A minha primeira audiência trabalhista foi como advogado dentro de uma sala de audiência, nem sabia que tinha lado para sentar. Então, assim, é algo que você vai pegando e você vai fazendo a leitura das pessoas. E isso eu digo muito da minha experiência pessoal no concurso. Quando eu cheguei na fase oral do concurso, na magistratura lá em São Paulo, era um concurso grande, vários, tinham acho que 39 candidatos, foram 37 aprovados, só 2 foram reprovados, e eu fui o último candidato do último dia. E o que eu fiz? Eu assisti a todas as arguições até o penúltimo dia em que foi sorteado meu ponto.
E isso, alguns podem dizer, isso vai me deixar nervoso. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por quê? Eu fiz a leitura da banca. Eu vi lá, professor Amaury Mascaro, saudoso Amaury Mascaro, ele era mais duro, bem duro. A gente tinha, né, o advogado Luiz Carlos Muro, que já era acolhedor, né? Então, assim, Pedro Paulo Teixeira Manos, né, também saudoso, extremamente acolhedor. E aí você tinha uma grande diferença ali na condução, só que eu já sabia o que esperar. Então, eu falei, não é comigo, é com todo mundo, então tranquilo. E isso acontece também no dia a dia das audiências, né? Isso depois de muito tempo a gente aprende. Porque você cai, e aí é algo que acontece, por isso, né, quem estiver aí nos ouvindo e assistindo e tiver algum poder político, né, e puder aí talvez conduzir algum trabalho, é ideal que a gente tivesse, né, um Código de Processo do Trabalho. Sim. Porque hoje a gente tem o CPVT, né, que é o Código de Processo da Vara do Trabalho. Cada vara tem um procedimento, cada vara tem e assim, é por conta daquela questão. A CLT omissa. Vamos buscar supletivamente, subsidiariamente o CPC. Só que para alguns tem omissão, existe omissão, para outros não tem. E aí a gente não tem uma tranquilidade, porque é complicado. E eu oriento sempre aos alunos, né? Liga na vara, verifica, vê o despacho saneador, o despacho inicial, porque podem existir, vocês podem ter surpresa. Né? Não pode acontecer igual um dia, presidindo uma audiência em uma determinada cidade do sul de Minas, chega uma colega advogada, pela reclamada, sem defesa. O que o juiz supõe? Ou vai alegar que não respeitou o quinquídio, né, os 5 dias, ou já fizeram acordo, ou foi contratada que na porta vai fazer defesa oral. E aí eu indago a ela, tem proposta de acordo, doutora? Não tem. Eu falei, a senhora não apresentou defesa. Falou, não. A senhora vai fazer oralmente? Ela, não, eu tenho prazo para isso. Eu falei, tem. Pode fazer oralmente. Não vou fazer oralmente. Eu falei, tem certeza? Eu vou constar na ata? Sim, pode constar. Constei na ata. Nunca deve ter entrado na justiça. Confissão, ela estava confundindo com processo civil. Assim, é bem complicado. A gente não nasce sabendo. Eu acho que a gente aprende muito com os nossos erros. Mas hoje eu entendo, com a profusão de notícias, de encenamentos, de lives, é melhor aprender com os erros dos outros, né? Então, fica essa dica, né? Se você não atua na área trabalhista, se algum dia vier, né? E aí eu vou fazer a pergunta pro Rafael. Qual foi o caso mais inusitado? Você se recorda de algum caso mais inusitado que você presenciou? Óbvio, sem citar nomes, que de situação ou em audiência, que pode ter acontecido aí nesse seu tempo de carreira? Mais inusitado. Eu acho que o que marcou mais a minha carreira foram as primeiras ações. Né? Eu estava num almoço de família e um tio tinha sido demitido de uma empresa e junto com ele quase 200 colegas de trabalho. Aí discuti com ele, expliquei para ele o que poderia ser feito na Justiça do Trabalho com o pouquíssimo conhecimento técnico que eu tinha da época. Ele confiou, eu estudei o caso, montei os processos e daí em diante eu só fiquei na Justiça do Trabalho. Aí, através da ação do meu tio, eram 75 outras ações, acabou fazendo acordo e comecei o meu nome na advocacia trabalhista através disso, com essas ações de motorista. Então, acho que marcou e eu não consigo esquecer. Eu lembro datas, eu lembro detalhes das audiências. Pra você ter ideia, no último dia 24 agora, eu fiquei o dia inteiro, a minha esposa me ajuda a fazer um post aqui, porque hoje é aniversário de audiência. Ela, como assim? Eu falei, hoje fazem 14 anos que eu fiz minha primeira audiência na Justiça do Trabalho. Eu comemoro. Às vezes comemoro até que outras datas que deveriam ser até mais importantes. De tanto que marcou e de tanto que eu gosto da Justiça do Trabalho, da audiência trabalhista, de maneira geral. Você estava falando sobre audiência aí, Fabrício. Você falou que mentira da testemunha te tira do sério. Advogado despreparado na audiência te irrita, te incomoda? Aquele advogado que leva lá 120 perguntas para um processo que a prova às vezes é toda documental e fica insistindo para fazer aquilo ali, ou você leva numa boa assim? Vou responder até de uma forma transversal. Quanto melhor o advogado, quanto mais o advogado conhece o que está fazendo, melhor é a audiência.
Né? Às vezes o pessoal pensa, o juiz não gosta de advogado que é bom, porque aí ele pode fazer o que quiser na audiência, conduzir da forma que... Pelo contrário, o advogado, quanto melhor ele é, mais a audiência flui. Ele sabe qual que é o ônus, ele sabe se vai ganhar o processo, se vai perder. Ele sabe, inclusive, a depender da situação processual ali, falou, eu só tenho ônus da prova desse pedido, eu estou pela reclamada. Eu tenho testemunha para ouvir. O reclamante está sem testemunha. Eu vou ouvir testemunha. Às vezes ele avalia o risco do processo e ele fala, prefiro não ouvir, prefiro perder isso que eu tenho ônus. Eu falo direto no escritório, eu prefiro perder o braço que perder o corpo inteiro. Eu vou chamar o testemunho que talvez vai prejudicar o meu cliente. Eu prefiro, às vezes, perder um pedido e ganhar 4, 5 do que correr esse risco aí. Porque a testemunha é muito imprevisível. Às vezes ela não está falando mentira. Às vezes, mas na frente do juiz... Quando ela é compromissada, divertida, tem juiz que às vezes é mais firme, até para divertir a testemunha. A testemunha às vezes, sim, confirma coisa que nem era para confirmar, responde coisa errada, na inocência ali. Eu também sou desses aí. Mas aí é só experiência e prática. Sim. Agora, o que a gente tem que lembrar, né? E eu acho que é um exercício complicado, porque todo dia a gente está iniciando um novo dia, abrindo uma nova audiência, que um dia todo mundo começou. Né? Um dia eu comecei. Né? Então, a gente tem que tentar, né, sempre na medida do possível, né, ter paciência, tentar entender, orientar. A única coisa que eu gosto, eu sempre falo, gente, confia. Se o juiz está dizendo, fala, precisa, não precisa. Porque tem gente que às vezes leva, né, para um lado que é pessoal. Fala, não, ele está querendo que eu perca o processo. Analise. Às vezes é até bom você conhecendo a postura, você já ali acompanhando, mas às vezes dá dica, né? Às vezes, eu quando comecei a advogar, o juiz na comarca, né, na cidade de Varginha, era o falecido desembargador Dr. Oswaldo Tadeu. Né? Recente, eu fui assistente dele depois disso, né, que me tornei servidor, e ele era um juiz bem rigoroso. Eu morria de medo de fazer audiência com ele. Morria de medo. Para mim, eu não tinha, assim, nenhum prazer de fazer audiência como advogado. Eu morria de medo. Para mim, toda audiência era um sofrimento. Era um sofrimento, porque você não sabia o que esperava, você não sabia o que queria acontecer. Então, assim, para mim não era muito prazeroso fazer audiência, não. E aí chegava lá, ouvindo a testemunha. Hoje eu entendo tudo. Hoje é tudo claro para mim. Testemunha da parte. Testemunha contando, mas contando. Eu falei, é sério, juiz? Aconteceu isso? O juiz, caramba! Era testemunha da parte. Aí passou a pergunta para mim. Aí eu comecei a perguntar, tentando trazer alguma lógica para o depoimento da testemunha. Eu falei, mas como é que você sabia disso? Aí ele me devolve, esse doutor, mas peraí, o senhor está advogando para que lado mesmo? Porque eu estava tentando dar credibilidade para o depoimento, e hoje eu vejo isso. Né? E aí eu acho que falta, às vezes, no nervosismo, você não consegue acompanhar. Porque na hora que você vê que o juiz está ali, ele está conduzindo de um jeito, deixa claro, foi que ele não está acreditando naquilo que ele está falando. Só pela forma que você vê que ele está perguntando, eu acho que você começa a perceber, fala, não, nem vou mexer nisso, que tá claro, tá nítido que o juiz não acreditou. Só que hoje eu vejo isso. Lá atrás, não conseguia ver, né? E por isso que eu falo, todo mundo um dia começa. E aí tem um outro detalhe. A gente também tem, né, algumas pessoas, e aí eu fico muito, muito, muito feliz e reconheço mérito de pessoas que já são um pouco mais idosas, que vão fazer audiência, advogados mais idosos, e assim, para alguns são uma verdadeira, né, uma história de vida que está ali, né, e tem as limitações, a gente tem que entender, o magistrado tem que entender, e eu fico orgulhoso de receber advogados assim, né. Eu lembro uma vez, eu estava lá em Varginha, né, substituindo, e estava lá um advogado conhecido na cidade, fazendo audiência. De repente, eu tô vendo os estagiários lá mexendo em celular, tirando fotografia, aquele tanto de monitor na frente. Falei, ué, o que está acontecendo? Eu olho por cima do monitor, o advogado para trás dormiu. Nossa, pai. Dormiu na audiência. No virtual eu já vi, no presencial não. Dormiu. Aí, teve o caso, né, que teve maior profusão, o pessoal criticando, né? Gente, seres humanos, todo mundo vai passar por isso um dia. Né? Eu vejo meu pai lá, acabou de almoçar, eu tô olhando para ele, tá dormindo também. Né? Então, assim,
Somos seres humanos. Eu vou lá falar que é falta de respeito, eu vou expor. Pelo contrário, vamos lá com cuidado, com cautela, acordá-lo aí, né, para conduzir. E são histórias de vida, né? Acho que todos temos histórias de vida. Só que, ou melhor, aí se puder, e tenho certeza que o Rafael age dessa forma, agir de forma respeitosa. E assim, é o que eu digo, independentemente do que você recebe. Você recebe uma arma, você devolve com flores, pode ter certeza que você desarma todo mundo. Você desarma todo mundo. Porque se você vai para o embate, tá? O direito, você está representando uma parte. O direito não é seu, você tem que representar bem. O que eu sempre digo, excelência, pela ordem. Entendo, só que eu gostaria então, né? Eu estou defendendo o interesse do meu cliente, registre meus respeitosos protestos. Não adianta criar embate. Só que a gente também tem que entender que, às vezes, eu, por exemplo, eu dou a oportunidade da parte me convencer que eu estou errado. E aí você tem que ter argumentos. Né? E também tem isso. Às vezes tem que estar preparado para argumentar, para contra-argumentar. Mas, às vezes, o juiz não quer te dar conversa. Né? Às vezes está naquele dia que teve algum problema. Não, tá, entenda isso e fala, respeito, registre meus protestos, porque você não pode ser advogado de um processo só. É sempre isso. Você vai ter uma vida, uma carreira. Você tem que construir uma imagem ética e um bom convívio, uma boa convivência. Não é para aceitar arbitrariedade, não é para aceitar abuso. Né? Isso não. Você acha que a gravação da audiência inibiu um pouquinho os juízes de prática abusiva? Alguns que já faziam há mais tempo? Você acha que está a mesma coisa? O que penso eu? Né? Aqui não falando de juízes, falando de advogado geral. também, porque tem advogado que é arrogante, é ignorante. Falando, né? De uma forma geral, a gravação das audiências mudou as audiências. Sim. Mudou. Assim, eu sou um ferrenho defensor. Defensor por quê? Porque quando eu era advogado, eu já tive prerrogativa minha violada e a magistrada sequer registrou meus protestos no processo, na ata. Protesto era protesto, tá aqui. Protesto ficava no ar. Não tinha nada na ata. Então, nunca que se ia anular, nunca. E aí eu sempre defendo. A melhor forma de defesa de prerrogativa, se eu fosse advogado hoje, é audiência gravada. Porque ali você vai ter, se teve algum abuso, se teve algum cerceamento, tá gravado, tá documentado. Só que eu falo, enquanto magistrado, a melhor coisa é que tem audiência gravada. Porque ficou tudo muito mais harmonioso. Muito mais harmonioso. Se tiver um excesso de qualquer uma das partes ali, está registrado. E eu acho que para quem vai julgar também, ver ali o tom da voz, a forma como a testemunha e as partes receberam também, eu imagino que fica mais fácil, né, Fabrício? Minha principal preocupação quando era advogado, o que o juiz vai constar na sentença sobre a testemunha? Princípio da imediatidade. Eu já me surpreendi com sentença que estava lá. A testemunha claramente orientada, porque gaguejou. Eu falei, mas não vi nada disso. Como é que você vira isso? Reforma uma sentença dessa no tribunal? Nunca mais na vida. Sim. Agora, com as audiências gravadas, isso foi transferido para o tribunal também. O tribunal também tem imediatidade. Se o advogado souber e verificar que, de fato, né, não sei, aconteceu, o juiz interpretou mal, ele tem como mostrar isso no tribunal. O tribunal tem a gravação. Então, assim, eu acho que é uma evolução. Eu, se fosse advogado hoje, eu estaria muito mais contente do que foi lá na época quando eu comecei. Quem sabe, talvez, não tivesse nem prestado concurso, vai saber. Mas a gente não sabe, né? Eu já te contei como eu lidei com um juiz que me criticou na frente de uma sala de audiência com mais de 20 estudantes. Quando eu comecei a fazer audiência, tinham 20 estudantes no fundo da sala de audiência. O juiz simplesmente pegou o processo. Na época, o escritório que eu trabalhava... É processo físico, né? Que eu sou dos antigos. Igual você também começou na época do processo físico. Ele simplesmente levantou o processo para os estudantes. Falou com eles, agora eu vou mostrar para vocês como não fazer uma inicial. E mostrou a minha inicial com a folha amarelinha na época, que o escritório que eu era associado imprimia numa folha amarela. E virou assim, falou, e como não fazer uma defesa? E mostrou para os estudantes. O advogado da empresa, estava pelo reclamante, xingou, brigou, bateu na mesa. Eu, recém-formado, 23 anos, toda uma carreira pela frente.
falei, gente, eu sei que o juiz fez errado. Só que se eu enfrentá-lo aqui agora, ele é o titular de uma das varas, são 4 varas, 25% aqui eu já começo perdendo. Né? Talvez está num dia ruim, num momento ruim. Quando acabou a audiência, eu fui lá e cheguei para ele. Eu falei, eu sou recém-formado, eu não sei nada. O que o senhor pode me ajudar aqui para eu melhorar? Ele pediu que eu fosse no AB, tirasse uma cópia da minha inicial, pegou uma caneta e começou a riscar. Ó, não precisa colocar jurisprudência. Depois disso, foram raras as vezes que eu coloquei jurisprudência inicial. Não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Está escrevendo demais, está enchendo linguiça aqui. E falou comigo, grava uma coisa para o resto da sua vida. Um inicial nunca pode ter mais de 10 páginas. E hoje em dia é a minha briga constante com o pessoal lá do escritório que cumpre prazo, que faz inicial, para ser o mais objetivo possível. Enfim, se eu tivesse ido para o embate com ele, teria brigado, xingado, esperneado. Eu estava correto no momento, mas eu aproveitei da oportunidade para aprender e ganhei o respeito e a admiração dele. Ele é juiz até hoje e toda vez que eu encontro com ele, me trata com extremo respeito. Eu acho que a gente tem que saber qual briga compensa, né? Sim. Você comprar. Porque é a vida, né? Você não pode ser advogado de um processo só. Agora, mudando um pouco de assunto, né? A gente sabe que a pandemia, né, ela alterou muita coisa. Né? O digital está aqui, né? Eu acho que talvez se não fosse a pandemia, a gente não estaria aqui gravando esse podcast. Mas na advocacia, né, houve muita influência, né, prejudicial ou que favoreceu a sua atuação? Demais. Eu saí nos 2 primeiros meses da pandemia, eu cheguei a cogitar a hipótese de quase fechar o escritório. Porque parou tudo, fechou tudo. Apesar da minha cidade ter ficado aberta, acho que o Coronel Fabriciano foi uma das poucas cidades do Brasil que ficou aberta, a justiça parou, o pessoal demorou a acordar para audiência virtual. Quando começou muito devagar. E a gente se adaptou, se reinventou. E eu saí de um escritório que tinha 7 pessoas no mês anterior à pandemia para um escritório que hoje tem mais de 30, eu acredito, beirando 30 pessoas hoje. Eu acredito que a pandemia forçou muita gente a evoluir, a inovar. A atuação nossa era restrita ao leste de Minas ali. Hoje a gente tem processo no Brasil inteiro. A internet ajudou muito nisso. A forma de conduzir o processo, já tinha o processo eletrônico. Hoje em dia você faz uma audiência virtual. Há 2 semanas atrás eu fiz uma audiência em Aracaju de uma cliente e tinha testemunha no Pará, tinha advogado no Rio de Janeiro. Eu acho que não vou falar que a pandemia foi boa, mas as mudanças que a pandemia nos forçou a fazer, ela foi excelente para o nosso escritório, de maneira geral. Isso ampliou, então, a área de atuação territorial e... Até em relação a inovações tecnológicas. Antes eu tinha um servidor no escritório. Hoje em dia meu sócio está ali no fundo, ali, de tanto ele bater nisso comigo, hoje em dia o servidor nosso está na nuvem. Se eu acessar um computador daquele ali, eu consigo acessar qualquer documento de dentro do meu escritório. Isso foi tudo a pandemia, porque a gente começou. Eu falei, se você viajar, se você estiver em outro estado e quiser fazer uma audiência. Então, assim, a pandemia, para quem queria evoluir, eu acho que as mudanças que ela forçou, ela foi benéfica nesse sentido. Para evoluir, para aumentar a área de atuação e etc. Voltando um pouquinho, né? Período anterior à pandemia. Como advogado de trabalhador, e a reforma trabalhista? Isso afetou muito? Questões processuais, direito material, ou não? Não chegou a perceber diferenças? Eu costumo falar que no início foi desesperador a reforma. Tá? O que eu mais ouvia na minha cidade, Justiça do Trabalho vai acabar. E antes da pandemia, quando veio a reforma, eu confesso que a minha atuação era ali, restrita ali ao Vale do Aço, ao leste de Minas, ficava ali enfiado ali no Vale do Aço, ali, ouvindo e conversando e me relacionando somente com os colegas que advogavam ali. A situação foi de desespero. Mas o que eu percebi? A reforma veio, o número de processos nos 2, 3 anos seguintes, ele reduziu significativamente, só que a gente conseguiu pegar a reforma e usar ela a nosso favor. Por quê?
Eu acho que o empresariado de maneira geral, ele ficou corajoso. A quantidade de ações de reconhecimento de vínculo que começaram a surgir lá no escritório foi assim, gigantesca. A gente não via tanta ação no escritório de reconhecimento de vínculo, de PJ, entendeu? A gente recebeu casos lá recentes de uma empresa que todo mundo que ganha acima de R$3.000 na empresa é PJ. E tem subordinados que usam o uniforme da empresa e eles usam o uniforme da empresa e recebem ordens. Aí o líder é PJ, aí acima dele tem um supervisor, depois tem um coordenador, tem um gerente geral, tudo PJ. Então, assim, inicialmente teve um baque. É óbvio que a reforma tirou o direito do trabalhador, suprimiu o direito do empregado, mas enquanto escritório de advocacia, hoje, eu vejo que a reforma foi benéfica por causa disso. Começaram a surgir ações que antes não tinham, e a parte da sucumbência também, que para o advogado foi maravilhosa, né? Hoje, por exemplo, no escritório, mesmo em casos de acordo, a gente não faz acordo sem sucumbência. Então, se eu ganhava X%, hoje eu ganho X% mais a sucumbência. Então, eu usei de uma coisa que, em tese, foi maléfica, que prejudicou, e me adaptei a ela, e com isso, consequentemente, aumentei o faturamento do escritório, aumentei o número de processos do escritório, aumentei o leque de atuação no escritório. Era raro ver uma ação de reconhecimento de vínculo lá no escritório. Hoje em dia é o que mais tem no escritório, rescisão indireta e reconhecimento de vínculo. Interessante. O que a gente tem visto também, eu não sei se isso já tem alguma influência na situação. O Supremo Tribunal Federal tem interferido muito, né, nas nossas decisões, né? Diversas reclamações constitucionais, principalmente nessa temática aí de vínculo PJ, entendendo que se formalmente está correto, não teria maiores problemas. Já chegou a ter reclamações em algum processo ou não? Para o STF? Não. Nada. Uma outra questão, que essa eu acho que o que a reforma trabalhista tirou, penso eu, ela pode devolver. Eu não sei se o Rafael está acompanhando. O TST está para julgar, na verdade, foi para o pleno agora a possibilidade de aplicação ou não da reforma trabalhista para os contratos firmados anteriormente. Já imaginou que se o TST decidir pela aplicabilidade, ou seja, a gente teria aí 5 anos, né, retroativos, né, porque vai ter a prescrição, mas seriam 5 anos para pedir diversas coisas. Já chegou a pensar sobre isso? Vai ter muita ação de motorista lá no escritório que vai ser movimentada, né? Mas as nossas são poucas que estão suspensas por causa disso, Fabrício. Eu acho que no meu caso lá no escritório vai afetar muito pouco. Acho que não vai ter tanta interferência. Mas, na verdade, o que eu penso é ao contrário. Um processo que foi lá pedir um intervalo, só 20 minutos de supressão de intervalo. Okay. Ganhou os 20 minutos. Uhum. Aí, só que a pessoa foi contratada antes da reforma. Então, em tese, se falar para ela que para ela não é aplicável, em tese você pode pedir a diferença, e não indenizatória, agora salarial com reflexo, hora itinere, pessoa que parou de receber, em tese, vai ter os 5 anos de volta. Então, assim, eu penso, né, para quem advoga para trabalhador, se assim prevalecer, eu acho que não vai ser o TST vai decidir, mas a última palavra não vai ser do TST, essa matéria de direito intertemporal vai ser o STF. Que entende zero de direito do trabalho, né? A depender do contexto, né? Depender do contexto é o que eu disse. O que a reforma tirou, ela pode trazer de volta aí um grande mercado de ações, porque a empresa pagou cumprindo o que achava que era devido, né? Aplicando a lei. Mas se entender que a pessoa foi contratada antes, isso aí vai virar um passivo que a gente tem que ir acompanhando. Gigantesco. Tem que ir acompanhando. Uma outra questão que eu queria colocar aqui, né? A gente sabe, você está no escritório, o escritório está crescendo. Como que você concilia? Está conseguindo conciliar a vida pessoal, profissional, lazer, família? Pior que se eu contar mentira aqui agora, minha esposa está ali no fundo, ali não tem nem como falar que eu consigo, né? Vai apanhar na hora que chegar em casa. A gente tenta, Fabrício, a gente tenta. Sempre que precisa no escritório, contrata, delega aquilo que é possível delegar, mas eu acho que o que eu consigo fazer assim, de melhor para tentar ter um pouquinho de equilíbrio é fazer pequenas viagens e não abrir mão de algumas coisas que
eu faço lá em casa. Igual, por exemplo, meu mais velho, eu tomo café, eu que faço o café da manhã dele e levo na escola todos os dias. Eu não abro mão disso. Buscar, às vezes, não dá tempo. O pequenininho, quem dá o banho da noite, geralmente sou eu. Então, assim, não dá para fazer tudo, mas eu faço o possível e o impossível para conciliar. Igual eu imagino que você faça também. Já vi fotos suas com suas meninas, participo vi fotos suas na primeira comunhão das suas meninas. Então, assim, eu acho importante participar e tem que tentar o equilíbrio. O difícil é encontrar o equilíbrio, mas eu acho que o principal ponto é a gente reconhecer a importância, né, da família. Sim. E depois o restante é consequência. Né? Você tendo cumplicidade, companheirismo, você aproveita. Eu falo sempre da minha história de quando eu prestava concurso. Eu prestava concurso, mas eu já tinha conseguido passar no concurso de analista, então já tinha uma condição financeira que permitia. Eu sempre levava a família comigo para ir fazer a prova comigo. E a gente fazia daquilo lá uma viagem, que eu já ficava o tempo todo estudando. Né? Então, o tempo que não estava trabalhando, estava estudando ou estava dando aula. Então, você tinha que aproveitar ali os momentos que seria possível para estar junto, porque caso contrário, né, não fica muito difícil. Gente, estamos encaminhando aqui para o final, mas eu não queria, né, deixar, né, de perguntar para o Rafael, e esse é o principal objetivo dessa nossa primeira entrevista aqui, da nossa primeira conversa, é trazer, né, alguma inspiração, trazer algum exemplo, trazer aí uma nova forma de se pensar, porque eu coordeno pós-graduação junto com a Vola, com o Yuri. A gente tem vários, né, alunos que estão iniciando na carreira, que querem encontrar aí uma colocação no mercado, querem saber, será que é melhor fazer parceria? Será que é melhor criar um escritório, estruturar um escritório? E aí eu vou aqui, né, pedir uma consultoria 0800 aqui para o Rafael, de carreira aí, para essas pessoas, né, para esses alunos que querem aí, que estão pensando, o que eu devo fazer? Se você fosse começar hoje, Rafael, o que você faria? Faria exatamente o que eu fiz. Só que remodelando para os tempos atuais, em que a internet possibilita um recém-formado com 1, 2 anos de carreira alavancar um escritório gigantesco, se ele quiser, se tiver perseverança, se tiver força de vontade. Quando eu formei, Fabrício, que eu falei que eu ia advogar, eu ouvi várias pessoas falando que balançavam a árvore no Vale do Aço, caíam 2, 3 advogados. Mesmo assim, fui lá teimoso, insisti e resolvi advogar. Tem mercado para advogado, só que parece que falta um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de comprometimento. Igual a gente falou aqui da questão da audiência, quantas pessoas que sentam lá no fundo da sala de audiência para assistir uma audiência, para aprender a fazer audiência. Igual advogado. O pessoal quer advogar, mas às vezes a pessoa não quer fazer uma parceria, ela não quer se relacionar com pessoas, ela não quer estudar. O direito material, o direito processual ali, eu não vou falar que é fácil, porque não é fácil. Qualquer um pega o livro ali, que assistir uma aula, vai conseguir fazer, vai aprender aquilo ali. Advocacia é relacionamento, advocacia é persistência, advocacia é trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia, igual é passar num concurso público. Você não sentava ali, estudava 8 horas, 6 horas por dia só. É persistência, é insistir mesmo até dar certo. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo, é só querer ter um pouquinho de força de vontade. Seja para atuar só com parceria, seja para atuar como empregado de algum escritório, como associado de escritório, ou até mesmo para abrir escritório. Tem mercado para todo mundo. E numa dica assim, inicia presencial ou vai para esse mundo online aí? E como enfrentar esse mundo online? Dá para começar nos dois. Eu conheço pessoas que atuam só no virtual e tem cliente, faz atendimento virtual, um atendimento bem feito. Eu atuo de forma virtual nos outros estados, fora de Minas Gerais, e consigo atender cliente e consigo ter resultado, ter êxito nas ações desses clientes. Hoje em dia, o pessoal fala muito e faz muita parceria. Se o advogado começou, se ele consegue o cliente, mas não atua naquela área, será que ele precisa realmente dispensar aquele cliente? Ou ele pode atender aquele cliente e fazer uma parceria com um colega que seja da mesma cidade ou do mesmo estado, ou até mesmo de outro estado, mas que tenha o conhecimento técnico daquilo ali. Ele fazendo a parceria, ele vai fidelizar esse cliente vai ser cliente dele o resto da vida, se der certo. Então, assim, tem várias formas dele conseguir desenvolver a advocacia dele, e se ele estiver começando, se não tiver capital, não tiver como, ele pode começar no virtual.
começa postando conteúdo no Instagram, Facebook, gravando vídeo para o YouTube. Jus Brasil, hoje em dia, é uma excelente plataforma para prospecção de cliente. A pessoa vai entrar lá, vai responder dúvida de potenciais clientes e, se bem feito isso aí, ele consegue prospectar cliente. No escritório nosso lá tem vários colegas advogados que trabalham lá no escritório e que prospectam cliente pelo Jus Brasil, por exemplo. Interessante, né? O pessoal que está acompanhando aí, eu acho que pode perceber que mercado tem, não é isso? O que a gente precisa, né? Quem é advogado, que precisa encontrar aí o melhor caminho, como ele mais se adapta, né? Eu acho que tem pessoas que têm mais esse perfil comercial, tem pessoas que têm mais o perfil intelectual, e eu acho que o mais importante talvez seja formar parceria, né? Se você não tem o perfil de não gosto de atender cliente, eu gosto de produzir, gosto de fazer audiência. Quem sabe você encontra uma pessoa que, então, tem esse perfil de receber clientes, de contratar, que aí sempre, né, tem aquela velha máxima, né, que sozinho você chega mais rápido, né, mas junto você vai mais longe, né? Então, eu acho que essa é uma lição, e é uma lição que é verdadeira e que nós precisamos nos valer. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final, então, do nosso primeiro episódio. Espero, né, que seja o primeiro de muitos episódios. O Rafael está do outro lado aqui nesse primeiro episódio, mas já temos convidados aí que nós estaremos aqui desse outro lado para não discutir só questão de carreira. A gente vai discutir direito do trabalho, tecnologia e o que mais for de interesse aí. Inclusive, a gente aguarda aí sugestões de vocês. Mas antes de encerrar, eu vou passar a palavra aqui para o Rafael fazer suas considerações finais, se ele quiser dar algum recado aí, mandar um beijo para a esposa lá, pode ficar à vontade. Eu acho que o pessoal assistindo um pouquinho aqui do podcast já percebeu que eu sou apaixonado pela advocacia, tá? Minha esposa brinca de vez em quando que se eu gostasse dela, o tanto que eu gosto do escritório e da advocacia, ela estaria feita, mas é mentira. Eu gosto muito dela também, né? Mas amo a advocacia. Acho que tem mercado, do mesmo jeito que outras áreas também têm. Quando eu converso com o empresário, Fabrício, todo mundo tem demanda de funcionário, tem demanda de prestador de serviço. Eu acho que tem mercado para todo mundo em qualquer área, né? E o direito é uma delas, a advocacia é uma delas. Bons advogados, bons juízes, bons servidores, hoje em dia está difícil de encontrar. Então, se a pessoa tiver dedicação, tiver força de vontade ali, ela vai conseguir o lugar ao sol dela aí. Acho que a mensagem é essa. Não, muito bacana. Então, pessoal, nos acompanhem, né? Teremos novos episódios aí. Primeiro episódio do Lawcast, guardem esse nome, mas a gente espera que inúmeras temporadas ainda venham por aí, assim como lá os nossos episódios do Segurança em Primeiro Lugar. Quem não acompanha, vai lá no meu Instagram, @professor Fabrício Lima. O Instagram do professor Dr. Rafael, qual que é, Rafael? Rafael Mendes ADV. Sigam lá. Sigam lá. Um abraço, então, até o próximo episódio. Abraço, até mais. Obrigado, Fabrício.